Hoje Deus vai falar conosco sobre posicionamento. E o tema já deve ter aparecido lá: quem se posiciona, Deus ajuda a vencer. Presta bem atenção. Quem se posiciona, vamos repetir comigo? Quem se posiciona, Deus ajuda a vencer. Muito bem. Então, gente, quero começar dizendo que não existe vitória espiritual sem posicionamento. Não tem. Eu também tive que passar por isso. A pastora teve que passar por isso. Então, assim, precisamos, antes de tudo, ter consciência de que não existe vitória no mundo espiritual sem posicionamento da nossa parte. Tá? Não existe plano de Deus em nossa vida sem posicionamento. Você precisa se posicionar para que Deus possa executar o plano dele na sua vida, executar o propósito dele na sua vida. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto. Na Bíblia, há diversos exemplos de homens que tiveram jornadas bem-sucedidas, pois se posicionaram debaixo da direção de Deus. Peguei alguns como exemplo. Abraão se posicionou. Daniel se posicionou, mesmo vivendo no meio de um país idólatra. E ele não se curvou às imagens. E ele orava ao Deus dele, mesmo sendo vilipendiado, perseguido e vigiado por aquelas pessoas, ele se posicionou. E o próprio Jesus, que se posicionou e falou assim: não, pai, eu vou lá fazer. Ainda que doa, ainda que custe a minha vida, eu vou dar a vida pelas ovelhas que são minhas. Então a Bíblia traz um exemplo muito forte, eu fiz questão de trazer, que é o do rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vemos aí o quanto o posicionamento espiritual do rei Josafá foram essenciais. 2 Crônicas, todo o capítulo 20 vai contar essa história. E assim, ele estava com muito medo. É claro que a gente tem medo. Eu também tenho medo. Medo faz parte da nossa vida. E ele ficou com medo, pois Jerusalém estava prestes a ser invadida por 3 povos: os amonitas, os moabitas e os meunitas. Já imaginou? Eu estou aqui e tem 3 ladrões querendo entrar na minha casa. Foi mais ou menos isso que passou o rei Josafá. E eles se uniram, todos esses povos, para atacar a Jerusalém. Aos olhos humanos, qual seria o resultado daquela guerra? Seria uma chacina, seria uma guerra perdida, Aí o que Josafá fez? Foi buscar a quem tem a vitória. Ele foi orar e jejuar, e foi buscar de Deus uma direção. Então veja bem, aquilo que era uma chacina virou um grande livramento de Deus. Aquilo que seria contra você virou uma bênção de Deus. Então, meus amados, o primeiro posicionamento determinante de Josafá foi orar, buscar a direção e colocar o povo para orar. E disse: olha, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar. E aí, por intermédio da boca do profeta Jaziel, ele traz uma palavra encorajadora, e eu vou ler ela aqui. 2 Crônicas 20, versículo 17, vai dizer assim: neste encontro não tereis que pelejar. Já pensou? Eu vou com o meu povo para a guerra, e Deus falou assim: você não vai precisar lutar, não. Pode ir, você não vai precisar lutar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento e o salvamento que eu, o Senhor, vou dar a você. Já imaginou? Deus manda ele parar. Para aí, fica paradinho, deixa comigo. Agora a guerra é comigo. Eles afrontaram ao Deus de Israel. Você me procurou, você orou, você creu, e agora deixa comigo. Quem vai resolver essa questão sou eu, não é mais você. Amém? E aí ele diz: não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque eu estarei convosco. Já pensou? Que bênção? Meu amado, você vai viajar? Vá, eu estarei convosco. Amado, você vai comprar uma casa? Pode comprar, eu estarei convosco.
Entenderam, irmão? Você vai comprar um carro novo? Pode comprar, eu estarei convosco. Por isso precisamos ouvir ao Senhor. Ouvir a Ele, para que a gente faça aquilo que Ele quer que nós façamos, e não aquilo que a gente quer fazer. Amém? Foi isso que o rei Josafá fez. Aí a vitória de Josafá não foi determinada pelo tamanho do exército que ele possuía, e nem pelo tamanho do exército dos seus inimigos, mas pelo seu posicionamento no meio da guerra. Ele e o seu povo pararam, jejuaram e pediram a orientação e a proteção de Deus, e Deus concedeu. Amém? Amém. Pegaram aí? Então o que Deus está me chamando, eu e você, nessa noite? Tome posição espiritual. Tome posição espiritual. Quando houve uma direção para eles se posicionarem em meio à guerra, o sentido era estritamente espiritual. E como se posicionar espiritualmente, pastor? Ocupando o lugar que Deus te colocou. É simples assim. Onde Deus te colocou? O que Ele mandou você fazer? Em que igreja Ele te colocou? Em que lugar Deus te colocou? Esse é o posicionamento. Mateus 5,37 vai dizer assim: olha, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então Deus quer que você se posicione. Posicionar é dar exemplo, é dizer não, eu sou servo de Deus e isso eu não faço. Ah, mas eu queria isso com você. Não, eu sou serva do Altíssimo e namoro comigo é debaixo da graça de Deus. Ah, mas eu queria casar ou queria fazer isso. Vá buscar ouvir primeiro Deus. Eu vou abrir uma empresa. Escuta Deus. Primeiro você escuta Deus. Por isso que Deus escolhe a gente para ser filho dele, para que nós possamos falar com ele. Porque a Bíblia vai dizer assim: qual é o filho que, pedindo ao pai um pedaço de pão, ele lhe dá uma cobra? Deus não é assim. Deus vai te ouvir e vai te responder. Agora tenha paciência para esperar a resposta que vem do alto, porque a maioria das pessoas querem que Deus responda assim. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha segundo o seu relógio. Deus trabalha segundo o relógio dele. Amém? Amém. Se renda. Algumas renúncias, guardem isso, algumas renúncias farão parte do seu processo com Deus. Tem que renunciar, meu irmão. Eu tive que renunciar num primeiro momento à minha mãe, que ela era católica roxa, e ela falou comigo: você não pode ser evangélico. Eu falei: mãe, mas lá também tem Deus, Deus está me chamando para ser pastor, como é que eu vou fazer? Eu tive que tomar uma posição. Ela continua católica e eu sou evangélico, nos damos muito bem, mas eu precisei ir para o caminho que Deus estava me chamando. Não era ela que estava me chamando, era Deus que estava me chamando. Amém? Então eu precisei me posicionar e eu precisei renunciar. E renunciar não é fácil. Não é fácil não. Claro que não. Já pensou? Ah, meu bem, eu vou na igreja. Aí o marido falou: eu não vou. Aí ele fala: então também não vou. Não, você vai sim. É aí que você se posiciona. Assim serve para o marido. Não é, Jean? Você é o maior exemplo aqui da igreja. E a tua não fica chateada com ele. O Jean veio. E eu falei: Jean, fica perseverante, Jean, porque Deus vai trazer ela na tua mão. Mas ela já não... Calma, Jean. Escuta Deus, Jean. Quem está falando é o profeta de Deus para a tua vida. Eu te garanto que Deus vai fazer um milagre lá na vida da Tuane. E ela: não, mas não quer. Vai. Aí ele veio. Não foi o Serafim Tuane? Veio uma vez, veio duas e nada. Veio três e nada. Aí eu falei assim: em breve Deus vai trazer ela aqui. Aí ela veio. No dia que ela veio, pronto, ele acabou de acabar. Aí ela se rendeu a Deus, está aí, grande serva do Altíssimo, né? A mulher de fé, não é de faltar em culto, ela não gosta, né? Ela é frequente na igreja. É milagre. Quem crê em milagre? Você crê em milagre, Jean? Amém, né? Você crê agora? Pois é, não é? Então assim, foi um milagre. A Tuane já estava decidida.
E é brusquência, assim, tipo a Gisele, decidiu, se não fosse Deus intervir, já era. Não é só Deus, não é, Antônio? De verdade, a gente está falando aqui, mas assim, quando Deus intervém, Ele muda a nossa história. E Ele mudou a história da Tuane e a história do Jean, né? Mudou a história dos dois. Então, meus amados, é muito importante entender isso. Veja bem, aprenda que para servir a Deus você precisa renunciar. E algumas renúncias, como eu disse, não é fácil não. Não é não. Requer fé e amor a Deus. Por exemplo, para manter o meu casamento, eu nunca esqueço. Eu amava jogar sinuca. Um dia eu falei, não adianta. Se eu ficar jogando sinuca, só vai me levar para o buraco, eu vou largar a sinuca para um lado. Eu gostava de jogar bola, larguei de jogar bola também. Porque assim, naquele momento era mais importante eu construir a minha família e o meu casamento. Sabe? Do que ficar jogando sinuca e jogando bola. Eu larguei bola e larguei sinuca por causa do meu casamento. Meu casamento é mais importante. Mas olha o fruto do meu casamento. Olha lá o bonitão lá atrás. Agora que ele está sem barba, né? Tá bonito, né, lá? Né? A bonitona ali, ó, escondida ali, ó. Mas não é? Pelos filhos a gente toma posição, não é? Eu tinha que guardar a minha família, guardar os meus filhos, dar bom exemplo para eles. É o que eu digo para os dois. Eles podem até sair da presença de Deus, mas eles nunca vão dizer assim, o meu pai e a minha mãe não me levaram para o caminho correto com Deus. Isso eles nunca vão poder dizer. Amém? Questão de posicionamento e de renúncia. Renunciar por causa de uma causa maior do que a própria causa pessoal. Então, meus amores, renúncia requer fé e requer amor a Deus. Mas o resultado, sabe qual foi? A honra. Porque meus filhos me honram. Eu sou honrado pela minha família. A minha sogra hoje, ela fala assim, meu Deus, o Adilson é o melhor genro que eu tenho. Não é verdade, pastor? Ela fala inclusive por causa dos outros, eu fico morrendo de vergonha. Mas ela fala. E o que ela falava não era isso antes. Mas tudo depende de posicionamento. Depende de fé. Depende de você amar a Deus. Porque quem vai te honrar não é você. É Deus que te honra. Né? Porque onde há honra não há subtração de nenhuma forma. Tá? Por isso, fique firme. Não é fácil, mas fique firme. Veja bem, precisamos ter consciência, principalmente os novos convertidos aí, ó, precisamos ter consciência de uma coisa muito importante, de que em Cristo, a posição que ocupamos está acima de principados, de potestades e de dominadores deste mundo tenebroso. Então, em Cristo Jesus você vence tudo isso. Em Cristo. Sem Ele você não vence não. Sem Ele você não vence bebida, sem Ele você não vence adultério, sem Ele você não vence fornicação, sem Ele você não vence os pecados tenebrosos do mundo. Você só vence com Cristo Jesus. Sem Ele não vence não. Não pensa que vence, porque você não vai vencer. Agora em Cristo você vence. E eu vou dizer o texto, Efésios 1, versos 20 e 21, vai dizer assim, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então onde está Jesus? Está acima de todos os nomes, acima dos demônios, acima de Satanás, acima das potestades, acima dos dominadores. Ele está acima. É o único nome sob o qual todo joelho há de se dobrar. Sob esse nome, até Satanás se dobra. É o único nome. Por isso que há poder, né? A gente tem aquela frase, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Por isso que você estiver sentindo alguma coisa estranha em casa, entre em nome de Jesus, você vai ver como é que vaza fora. Entendeu? Vaza fora. O nome de Jesus tem poder no mundo físico e no mundo espiritual.
Tá? Porque nada acontece aqui sem primeiro não acontecer no mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar para que as coisas aconteçam aqui no plano natural. Tá? É muito importante vocês entenderem isso. Nada acontece aqui sem primeiro que não seja liberado lá em cima. Primeiro lá em cima, depois materializa aqui embaixo. Amém? Amém. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Quem toma posição não nega a Deus. Não nega a Deus. Quem toma posição não nega não. Veja Mateus 26, 69 e 70. Assim, Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei do que você está falando. Ele tinha Jesus? Ele já era convertido ou ele era convencido? Convencido pelo Evangelho. Ele nunca tinha tido ainda uma conversão genuína. Ele vai ter depois. Logo depois aqui, a Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. Aí ele se converteu de verdade. Porque tem muita gente nas igrejas que são convencidos pelo Evangelho, mas não são convertidos. Porque o que é convertido, meu amigo, ele vence o mundo pelo poder de Deus. Ele se afasta do pecado. Ele não quer ficar em pecado. Ele não quer viver uma vida dupla. Ele quer viver uma vida correta diante de Deus. Amém? Amém. Amém. Por isso, de que adianta você esconder do pastor? De que adianta você esconder da sua mãe e do seu pai se você não esconde de Deus? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Mas o que adianta? Você vai esconder de mim? Não tem problema, pode esconder à vontade. Não dá, pastor, isso revela. Também, né? Eu nem falo isso porque tem muita gente aqui novo que não pode saber dessas partes, né? Cadê o Zaqueu? Zaqueu que levou uma aqui, Zaqueu. Ô, gente, talvez o ofício mais difícil de um pastor é a revelação. Porque assim, né, às vezes eu estou orando e Deus me traz o filme e mostra tudinho para mim. Aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar quieto, né? Só orar. Né? Então, aconteceu um fato, né? Eu estive na casa do pessoal agora sábado, sexta-feira, e aí eles já me mandaram aqui: pastor, o que o senhor ouviu? Eu tenho certeza que o senhor ouviu mais coisa, que eles já me conhecem e sabem que eu dou aquelas tremidas. Eu falei: não foi nada, tá tudo bem e tal. Não, pastor, eu tenho certeza que foi mais. Você também passou por isso, né? Naquele dia daquela senhora lá na casa dela, né? Pastor, pode falar, eu sei que o senhor viu. Então, assim, quem me conhece sabe, né? Deus às vezes me revela algumas coisas assim mais ocultas, né? E que Ele revela porque Ele quer revelar, né? E algumas é para falar, outras não é para falar. Então, veja bem, nessa passagem que eu citei aqui, que Pedro, né, nega Jesus, ele faz isso por conta da fragilidade carnal dele. Ele estava com medo de ser pego também e morrer como Jesus ia morrer, né? Então, ele não assumiu naquele momento a posição de autoridade que recebeu de Cristo. Porque lá em Mateus 16, verso 18, olha como é que é. Deus te dá autoridade e você não exerce a autoridade. Foi isso que aconteceu com ele. Olha lá em Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele tinha recebido uma autoridade, mas não tomou posse. Pegou? Pegou o que aconteceu com Pedro? Deus deu a ele autoridade sobre toda a igreja e diz: o inferno não vai prevalecer. Abra tua boca, os demônios saem correndo. Ele não tinha tomado ainda a posição. Aí ele nega Jesus. Depois que ele passa por essa experiência, aí nós vamos ver Pedro mais à frente, passando e a sombra dele curando. Porque ele assumiu a autoridade espiritual que Deus havia dado para ele. Então, quantas vezes Deus já te liberou a sua autoridade espiritual, você não exerce ela? Deus já te deu, já falou o que tem que fazer, mas você não exerce a sua autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual da tua casa, a autoridade espiritual sobre o teu casamento, a autoridade espiritual sobre os teus filhos. Quem é o sacerdote da casa é o marido. E a mulher é aquela que junto com ele governa a casa. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, a sua família, se unirá à
várias mulheres, é isso? Uma mulher, né? E essa mulher lhe será idônea. Tem muita gente confundindo esse versículo, né? A Bíblia diz que vai se unir a uma mulher. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia que a gente vai se unir a várias mulheres. Não tem isso. Se tem uma coisa que, mesmo antes de eu ser evangélico, eu sempre entendi essa palavra e procurei preservar, foi o meu casamento. Está aí a pastora que não está aí. Ó. 35 anos juntos e eu fui um dos que lutaram para manter o casamento. Porque para mim casamento é uma vez só. Porque meu pai só casou uma vez também. Então eu tinha um exemplo dentro da minha casa de que casamento é uma vez só. Amém? Amém. Ah, pastor, mas eu na igreja casei 3 vezes. Mas você era cristão? Um cristão pode ficar divorciando? Tem isso na Bíblia? Gente, esse negócio de divórcio é um negócio tão sério, que a Bíblia é tão séria em relação ao divórcio. Sabe o que Jesus fala? Os fariseus quiseram pegar Jesus no contrapé e falaram assim, mas e o divórcio? Ele falou assim, sabe por que Deus liberou a carta de divórcio? Por causa do coração duro de vocês. Pode olhar na Bíblia, porque Deus nunca quis isso. Mas em função do coração duro das pessoas, Deus liberou a carta de alforria, o divórcio. Mas também em compensação ele liberou, mas falou assim, é só em algumas situações que eu vou liberar. Vocês sabem quais são, né? Adultério e morte. É fácil, adultério ou morte. Uma vez um pastor recebeu um casal, e aí o casal veio, pois é, pastor, que a gente não vai ficar mais junto, nós somos aqui da igreja, então a gente vai separar, a gente tomou essa decisão e tal, não sei o quê. Aí o pastor perguntou assim, ela adulterou? Não. Ele perguntou para ela, ele adulterou? Não. Tá bom, então, tá, vocês decidiram, pastor, nós vamos separar, agora acabou. Tá bom, então sempre vamos orar. E ele, Senhor, como diz na palavra, eu estou liberando que eles morram, que eles sejam acertados agora pelo Senhor para morrerem definitivamente, porque eles vão separar por uma razão que não existe na Bíblia. Como a razão que existe na Bíblia é 2 e uma delas é a morte, pode levá-los. Não, pastor, pelo amor de Deus, não. Mas não é? Mas não é? Não é isso que está na Bíblia? Porque o resto, o que passa disso, não vem de Deus. Não vem dessa conversa para o meu lado, porque não vem de Deus. Só tem 2 jeitos de separar na Bíblia. Ou morre, ou adultério. Não tem outro jeito. Tem? Alguém sabe de outro jeito aí? Qualquer outro jeito é invencionice humana. E nada pode ultrapassar o espiritual de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Vamos ver se eu vou ouvir um amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, meus amados, o mundo, pega aí, o mundo não te pertence. O mundo não nos pertence. Quem está fazendo coisa com o mundo, ou para amar o mundo, ele está completamente fora da palavra. Jesus falou assim, mas o meu mundo não é daqui. O meu reino não é daqui. Lembra que ele falou com Pilato? Pilato ficou doidaço assim, né? Mas ué, que isso, Jesus? Não, o meu reino não é daqui não. Se fosse daqui, tinha miríades de anjos para me proteger, mas o meu reino não é deste mundo. Ele disse isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. A casa do meu pai não é aqui. E a gente fica agarrando com as coisas do mundo, sabe? Então precisamos ter consciência de que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, 1 Pedro 2,9 vai dizer assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, porque o nosso Deus é rei, Jesus é rei. Nação santa, porque nós vamos ser santificados. Povo, aqui que está o manto, ó, exclusivo de Deus. É por isso que o Espírito Santo tem ciúme da gente, porque a gente é exclusivo, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você vive, meu filho? Para anunciar. Entendeu, Leandro? Agora, vá atrás da sua 100ª ovelha. Você tem que anunciar, você tem que cumprir a palavra de Deus. Entende? Pastor, mas o senhor saiu daqui, foi lá em Curitiba, no mesmo dia voltou. Sim, eu fui lá atender as minhas ovelhas, porque eu nasci para anunciar as grandezas
de Deus. Amém? Amém. Amém? Então, meus amados, em vez de assumir sua posição, temos um personagem da Bíblia que, em vez de assumir sua posição, ele não assumiu. É o juiz chamado Eli. Né? Os filhos cometiam abominações terríveis, ocupando um cargo espiritual, e ele não tomou nenhuma atitude. As consequências, sabe quais foram? Uma morte terrível e a perda da sucessão sacerdotal. Nenhum filho dele seguiu mais a sucessão. Deus chamou outro, que foi Samuel, que não era da linhagem dele. Tá? Então 1 Samuel 4,18 vai dizer assim: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli de cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porque já era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel 40 anos. Olha como foi a morte dele. Desobedeceu, Deus foi lá e cortou ele da linhagem. Assim como fez com Davi. Deus não matou Davi, mas deixou ele bem vivinho para ver tudo que aconteceu com a família dele. Todas as consequências dos pecados de Davi, ele viu com os próprios olhos. Né? Então, meus amados, precisamos ter consciência da importância que temos para cumprirmos os planos de Deus aqui na terra. Para assumirmos uma posição espiritual, é necessário mortificar a nossa carne. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele fez isso. Olha o que ele falou. Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu, vai aparecer ali, ó, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que vai me alimentar? O que vai me sustentar espiritualmente? A palavra que vem de quem? Da boca de Deus. Então, quem entende isso, espera e confia na última palavra que é de Deus. Lembra daquela menina que estava morrendo? Aí Jesus chega lá e fala com ela assim: Talita cumi, levanta-te e anda. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Entende? A última palavra não é sua, não é minha, a última palavra sempre é de Deus. Ah, o meu casamento está desmoronando. Quem deu a última palavra? Foi o homem ou foi Deus? Né? Não é, Heriberto? Você até vai dar o seu testemunho aqui no encontro de casais, não é? Quem vai dar a última palavra? É Deus. Quem te resgatou? Foi Deus. Quem te tirou da lama? Foi Deus. Amém? Ele vai dar o testemunho dele aqui. Agora, no próximo sábado, né? Se Jesus não te levar antes, né? E não voltar, né? Quem se posiciona, vence as guerras espirituais. Porque a gente vive guerra espiritual todo dia. Todo dia. Por Leandro alcançar a 100ª ovelha, ele teve guerra espiritual. Para eu ir a Curitiba, eu tive guerra espiritual. Essa semana eu vi a guerra tão profunda que o Joelzinho me procurou aí um dia à noite, e eu falei com ele assim, um tempão, né? Orientando, passando os versículos, não foi? No outro dia eu já vi como é que foi. Aí eu já senti a guerra. Sabe? A gente sente a guerra. A guerra espiritual é terrível. O lado de lá não quer que você entre para a bênção. Né? Imagina a guerra que o Jean vai passar hoje, amanhã. Vai ser guerra, porque ele veio na casa do Senhor. Aí o inimigo vai falar assim: você foi lá, então agora eu vou. Aí vai para ele desistir. Ele vai estar firme em nome de Jesus. Sim, aí nós temos que ajudar ele. Fazendo o quê? Orar por ele, guardar ele, pedir a Deus para guardar os pés dele. Porque a gente sabe, não é, Igor? A gente sabe como é que funciona. O outro lado se levanta contra. Né? É a mesma coisa quando ele fala assim: eu não quero mais pecar. Aí aquele pecado volta aos borbotões para cima dele. Porque o inimigo sabe onde é o teu ponto fraco. É o seu ponto fraco que ele vai atacar. Onde é o teu ponto fraco? É o dinheiro? É o sexo? Ele vai atacar ali. Claro que ele vai atacar ali. Ele sabe onde é que é o seu ponto fraco. Amém? Amém. Então, quem se posiciona vence as guerras. Olha, lembre-se de uma coisa. Você é
templo do Espírito Santo e em Deus você tem autoridade sobre as suas vontades, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos e sobre qualquer situação. Eu vou repetir isso para você entender bem. Olha bem, nós somos templo do Espírito e em Deus e em Cristo nós temos autoridade sobre as nossas vontades, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e sobre qualquer situação que estejamos. Nós temos autoridade. Eu vi R$100 aqui, eu vou pegar para mim. Aí o Espírito Santo vai falar com você assim, mas não é seu, como é que você vai pegar? Pegou? Então, você tem autoridade. Agora o diabo vai falar assim, pega, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, pega, bota no bolso, rapidinho, ninguém vê. Entende? Então, nós temos autoridade para repreender essas situações. Dizer assim, não, esses R$100 é de alguém e eu vou devolver em nome de Jesus. Pronto, você ganhou a batalha. Olha, Tiago 4, verso 7, provavelmente vai aparecer ali, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque o diabo não aguenta alguém com unção. Não aguenta? Que ele cai. Ué. Lembra lá daquele rapaz aqui? Eu falei, olha no meu olho. Ele não olhava no meu olho. Por que não olhava no meu olho? Quem lembra aqui viu? Ele não olhava no meu olho. Por que não olhava no meu olho? Porque no meu olho tinha Cristo. Só por isso. E aí ele ficou aí, igual um louco aí, né? Alguém, quem viu sabe como é que foi a situação. E aí a gente liberta, e agora se for libertar de novo é muito pior, porque já encheu mais 7. É terrível. Eu já sempre falei com você, às vezes expulsar demônio é um negócio complicado, porque se a pessoa não firmar os pés com Jesus, vem mais 7. Aí vai vir outros muito pior e vai levar ele a fazer coisa muito pior. É terrível esse negócio. Né? Muito bem. Outra coisa. Marcos capítulo 16, 17 e 18 vai dizer assim, esses sinais irão acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Para nos posicionar, precisamos vigiar, dar ouvidos às vozes certas e nos revestir da autoridade que vem do céu. Para nos posicionar, precisamos de poder e de preparo. E isso, só quem caminha com Cristo pode ter. Amém? Amém. Hoje é um culto de ensino também, tá? Vocês aprenderem como é que funciona. 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Posicione-se como Paulo posicionou. Aqui não, Satanás. Aqui mora em mim é Deus. O namorado fala assim, vamos para o motel. Aqui não, meu amigo. O que mora no meu coração é Deus, e isso não é de Deus. O lugar mais terrível do que aquele, onde vai vários tipos de pessoas. Imagina o tanto de contaminação que tem no motel. Contaminação humana e contaminação espiritual. Quantas pessoas estão ali? Quantos estupros? Quantas coisas aconteceram ali, naquele lugar? Imagine a situação espiritual de um lugar como aquele. Aí você vai. Eu sou casado, vou com meu marido. De jeito nenhum. Tá louco? Nem pensar um negócio desse. Por causa da contaminação espiritual que ficou lá. As legalidades que estão naquele lugar. Quer fazer um passeio com a tua esposa? Vá para um hotel. Que não é um lugar específico para isso. Amém, irmãos? Amém. Não sai um amém muito grande dessa vez. Romanos 1,16. Eu prego a verdade. É a verdade que liberta. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a seguir o que eu falo. Agora eu vou pregar a verdade. Se você seguir, pode ter certeza que tem uma portinha no céu para você. Romanos 1,16. Ensina sobre a radicalidade com Jesus. Tem gente que fica radical com Jesus, as outras pessoas não entendem. Eu perdi muitos amigos no início. E olha que eu era um cara famoso, estava nas colunas sociais.
eu era presidente do Rotary Oeste, eu era diretor da Associação Comercial. Foi eu ficar crente, pronto, um monte de gente me largou. Porque eu me posicionei. E aí a Bíblia diz assim, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a minha salvação. Eu não tive vergonha, né, Suzana? Passei aperto, porque muita gente me abandonou. Muitos. Ah, não, agora o Adilson é crente, não quero mexer com esse cara, não. Pastor, eu estava dizendo para ele, meus amigos, a opção que eu tinha, sobrou 4. Pois é. Na mão tinha muito ainda para contar com você. Pois é. 4. Eu tinha muitos. Imagina que eu era um cara jornalista, presidente de um clube social, sabe? Não é, Suzana? Eu era, trabalhava como assessor do prefeito, tinha um programa de rádio. Imagina quem era eu. Era jornalista, tinha um poder na mão. Mas foi só eu virar crente que a galera me largou. E é assim, outro dia eu publiquei, né? Quando você se posiciona com Deus, você vai perder muitas pessoas. Deus vai mudar suas amizades. E Ele vai direcionar você para outro nível. Quanto mais você sobe o seu nível com Deus, mais sozinho você vai ficando, porque Ele vai estreitando e vai te dando poucas pessoas. Por que a gente tem que estar em igreja? Porque aqui é o lugar onde terão pessoas que pensam como você, servem ao mesmo Deus e vivem uma vida parecida com a sua. Amém? Amém. Então, por isso que eu só acredito em igreja que tem amor e comunhão. Tá? Graças a Deus que a nossa igreja tem isso. Mateus 6,33 vai dizer assim, olha, quer se posicionar? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. O que tem que buscar primeiro? Deus. Ah, não, eu vou buscar Deus porque Ele vai me dar dinheiro. Esquece, não é assim que funciona. Eu busco Deus, e aí na hora que Ele percebe que você merece, Ele concede a você as bênçãos. Orar para que seja feita a vontade. A vontade é dele. A vontade não é minha, a vontade é de Deus. Amém? Outra coisa importante, Mateus 6,24 vai dizer assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Isso é fato, hein? Ninguém consegue servir a Deus e ao diabo, não tem jeito, você tem que escolher um lado, né? Pois odiará um e amará outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele está citando Mamon, né? Pode observar que toda pessoa que tem fixação em dinheiro, ela não serve a Deus. A mão dela é igual de papagaio, não sai nada para Deus. Ela é fixada em dinheiro, 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 dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas das coisas que aconteceram na minha vida, nós temos esse depoimento sexta-feira lá na casa dele, foi porque eu era ganancioso em dinheiro também. Vinha fácil. Aí eu larguei Deus. Abandonei Deus. E aí um dia Deus falou assim, agora eu vou te dar uma rasteira. Eu tiro tudo e vamos ver se você não vem para mim. Aí vem. Vem na hora. Vem na hora. Então, não cometa os erros que eu cometi. Não cometa. Né? Serve a Deus, porque as outras coisas Ele vai acrescentar a você. Você vê que Deus é tão bom para o Leandro que Ele mexeu o coração de uma pessoa para dar para ele uma máquina de secadora de roupa. Deus purinho. É Deus purinho. Deus faz isso, porque Ele sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade. Né? Então, lembre-se de que Deus, em Deus, você é uma fonte a jorrar bênçãos para a eternidade. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte, posição espiritual gera honra. Quem se posiciona é honrado. Sim. Então, peça para que Deus te mostrar onde você precisa mudar. É só com oração que a gente descobre isso. Não deixe mais Satanás ter vantagem sobre as suas fragilidades, sobre as legalidades. Onde está a sua fragilidade? Ora para Deus tirar essa fragilidade de você. Ora para Deus te dar fortaleza nesse lugar. A minha fragilidade é que eu não consigo falar a verdade. Pede a Deus para agir ali.
Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais mentira, eu não quero ser mentiroso. Quem pode fazer isso é só o Senhor. Amém? Deixe o poder de Deus se aperfeiçoar em suas fraquezas e guarde o seu coração. Eu sempre falo para as meninas aqui, mais jovens, para que vocês estão preocupadas e desesperadas? Esperem Deus. Aqui a maior prova é a Suzana. Eu estava namorando outra moça. Aliás, eu namorava 2 ou 3 naquela época. Sim, mas é verdade, eu não posso mentir aqui para vocês. Eu não era crente, eu era do mundo, gente. Aí, Deus me fez ajudar uma outra pessoa, criou uma situação. Eu tive que levar uma pessoa lá para Vitória e lá eu encontrei ela. Pronto, encontrei, acabou. Larguei as outras, cheguei com ela, estou casado com ela há 35 anos. Casei com ela com 16, e aí? E sabe quanto tempo foi entre namoro e casamento? 6 meses. Porque essa é a mulher que Deus havia escolhido para mim. Nem ela sabia, que não tinha lógica. Então, quando você crê em Deus e espera nele, o seu príncipe encantado e a sua princesa vai aparecer na sua frente. Não fique adiantando as coisas. Ore ao Senhor. Você é crente, você tem poder de Deus sobre você. Fala, Senhor, eu quero o meu príncipe, eu quero o meu namorado, eu quero o meu marido. Já começa a preparar ele. Sim, ora já de uma vez. Porque aí Deus vai se encarregar de colocar a pessoa na sua frente. E aí não dá errado aí. 35 anos de casado. A gente não gosta nem de ficar longe um do outro, nem 2, 3 dias. O negócio aqui é só a morte nos separa. Não é verdade, pastor? Eu estou falando a verdade. A gente aqui não precisa fazer onda, porque vocês me conhecem aqui, né? Então, lembre-se de que quando tomamos uma posição na terra, aqui, a nossa vitória é liberada no céu. Guarda a frase, olha, quando tomamos uma posição na terra, a nossa vitória é liberada no céu. Amém? Um grande exemplo de posicionamento espiritual foi Daniel. Daniel se posicionou. Falou, aqui não, eu não me contamino não. De jeito nenhum. Ah, mas você é o vice-rei, não me contamino. Pode me tirar então do cargo, eu não quero. Não me contamino. Em vez de se esconder atrás das diversas justificativas, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ah, vamos comer porco e tal. Não vou comer. Não vou comer. Não vou comer. Ele decidiu não se contaminar. Você se contamina se você quiser. Daniel 1,8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Quem tomou a decisão? Daniel. Ah, pastor, mas eu não aguento. Mentira! Para de mentir. Você aguenta assim. Opa, o pastor chegou. Ah, pastor, mas eu não aguento assim. Se você estiver firmado aos pés de Cristo, você suporta todas as coisas. Não vem com essa conversa que eu não aguento. Ah, porque eu não aguento. Aguenta sim. Pare de mentir. A mentira é filha de Satanás. Daniel decidiu não se contaminar. A decisão foi dele. Ah, eu não vou na igreja porque tem uma coisa que me segura. Essa coisa precisa ser derrotada em nome de Jesus. Porque essa coisa aí é o diabo que está te segurando. Porque se você decidir, você vai. Nós temos gente aqui que vem de Blumenau. Nós temos gente aqui que vem de Balneário. Nós temos gente aqui que vem de depois de Blumenau, quase em Pomerode. E eles são assíduos na igreja. Quando não vem é porque estão viajando. Então como é que não vem? Então é mentira. Quem quer, faz. Amém? Amém. Ai, meu Deus. Se amém é difícil, né? Então, meus irmãos, quando quiserem impedido de orar, Daniel não se intimidou. Pelo contrário, continuou a orar 3 vezes por dia. Daniel para de orar. Estão querendo que eu pare? Agora eu vou orar mais. Vou orar 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. E vocês vão ver orando, porque ele ficava na janela lá, para todo mundo ver que ele estava orando, de joelho, orando. Meu Deus, o homem, a gente foi mexer com o homem, agora ele ora 3 vezes mais. Sim, foi assim que Daniel venceu, né, todas as coisas da vida dele, com oração.
Olha só, Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, orava 3 vezes ao dia, de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Ah, é para mim não orar? Então eu vou orar mais, vou orar 3 vezes. Amém? Amém. Daniel não cedeu às pressões. Daniel, se você não orar, eu te dou alguma coisa. Ele falou, não, meu Deus é maior do que tudo isso. E virou o homem mais honrado, mais respeitado de toda a Babilônia. Porque ele não cedeu. Veja bem, preferiu inclusive ser jogado na cova dos leões do que negar a fé. Aí o que Deus fez? Travou a boca do leão. O rei então teve que tirar ele de lá, porque o leão não pegava ele. O fim dele não foi a destruição, mas foi a honra. Os posicionamentos espirituais de Deus foram fundamentais para que ele permanecesse e prevalecesse em todo o reinado. O rei respeitava ele e o filho do rei também. Por meio de vida dele, o nome de Deus foi engrandecido. Então, quem se posiciona, crê e espera. O silêncio fazia parte do seu posicionamento espiritual e do seu propósito. Isaías, capítulo 53, verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O silêncio de Jesus foi o maior estrondo que aconteceu em todo o universo. Ovelha muda que mudou a história. O nome mais conhecido de toda a terra é o de Jesus. Amém? Antes de derramar o Espírito Santo, houve uma direção aos discípulos, que eles estivessem posicionados no cenáculo. Lembra? Jesus falou assim: fiquem lá e aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram o quê? Obedeceram. Foram para o cenáculo e aguardaram. Imagina ficar aguardando, mas cadê o Espírito Santo? Não veio não, gente. Passou um dia, e não veio de novo. Mas um dia veio como um vento, soprou sobre eles, e aí o Espírito Santo desceu, e eles foram tomados, todos foram tomados, e eles estavam assentados, e eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Mas o que eles tiveram que fazer? Se posicionar, estar no lugar certo, onde Deus mandou estar. Deus mandou ficar no cenáculo, que é lá que eu vou visitar vocês. Amém? Era para ficar em casa? Era para ficar no meio da rua? Era para subir no monte? Era para ficar onde? No cenáculo. Foi lá que Deus mandou eles ficar, e foi lá que Deus visitou eles. Amém? Pegaram aí? Pegou? Posicionamento espiritual envolve 4 coisas: jejum, palavra, oração e fé. Vamos guardar isso? Vamos lá? O que envolve? Vamos lá. Jejum, palavra, oração e fé. Guardem isso. Assim como ocorreu com Josafá, o rei. O seu posicionamento te levará ao vale das bênçãos. Eles não precisaram lutar, pois os inimigos entraram em guerra e se autodestruíram. De novo eu olho para o Jean. O que Deus falou com você? Não saia da igreja. Não foi? Fica firme. Ah, mas eu vou vir sozinho? Vem, mas se posiciona. Aí agora você está aí do lado da tua esposa, feliz, com uma menina maravilhosa, aquela Lolozinha, né? Então assim, casamento é uma construção diária. Todo dia você tem que construir seu casamento. Todo dia. Porque já imaginou 2 pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, com culturas diferentes, se encontram e vão ter que ficar debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama? Porque a Bíblia diz que abençoa o leito dos casais. Então, de vez em quando eu escuto alguém falar comigo assim: ah, mas a minha esposa estão brigadas, eu estou dormindo lá no sofá. Sai disso. Sai disso. Não existe isso na Bíblia. Onde está escrito na Bíblia que o homem tem que dormir no sofá? Tem isso na Bíblia? Tem? Não tem. Tem que ficar lá.
no quarto, no mesmo lugar, no mesmo leito, porque é ali que Deus abençoa, é ali que acabam as diferenças. Amém? Amém. Cadê os maridos? Amém, maridos? Amém. Vocês gostam muito de ficar saindo, tá? Esse negócio não. Você não precisará de armas, pois você tem a palavra de Deus. O resultado dessa batalha... As esposas não podem sair também não. A Bíblia, irmãos, é muito clara, vai dizer assim: o marido e a esposa só podem ficar separados se eles fizerem um propósito de Deus de jejum e oração. Está lá na Bíblia. Aí sim, fora disso, não. Está na Bíblia isso, pode procurar aí que está. Fora disso, não. Tem que dormir junto. Tem que estar na mesma casa. Eu estou passando mal, estou gripado. Aí ok, né? Para não passar gripe, ok. Fora disso, não estou são, mas eu estou lá na outra cama e a minha mulher na outra cama. Sai para lá, rapaz, isso é coisa do capeta. Sai, capeta. Expulsa ele em nome de Jesus. Não pode trocar marido pelos cachorros. Não pode trocar marido por cachorro. Ah, meus cachorrinhos, não. Negócio de cachorrinho. Porque que cachorrinho, manda pro veterinário, manda pro hotelzinho. Hein? Como diz, sai pra lá, capeta. Atrapalha a minha vida espiritual, não. Não. Cachorrinho é animal de estimação. Marido é esposo, né? Pro resto da vida. Certo, Igor? Amém? Irmãos, quando você tem Deus, você não sairá de nenhuma guerra destruído. Você estará com a vitória. Amém. Que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês estejam indo no encontro de casais, porque tem mais coisa aí para falar para os maridos. Aliás, no último encontro de casais eu falei mais para as mulheres. Dessa vez, o cajado vai vir sobre os maridos. Então os maridos venham com o lombo, passa sal grosso, passa salmoura e vem pronto. Que o cajado vai comer. Da outra vez eu falei mais para as mulheres. Aí eu sentei o